Foi. Fala, Renatão, mais uma vez aqui com mais um vídeo do nosso Conexão, o quê? Leopoldina, Leopoldina, lugar as ruínas atrasado, da história. as ruínas da história. Então vamos à ruína de hoje. A ruína de hoje é essa bizarrice aqui, ó, provocada pelo governo do estado de Minas, que está aí sobre a tutela, o comando do governador Romeu Zema, infelizmente. Ou felizmente, infelizmente para nós, né? Tem que aturar a figura pública e política por aí. E aí, no Twitter oficial, bom, que tem lá aquela certificação, o selinho, né, que foi retirado e voltou, retirou, mais uma bizarrice do Elon Musk, né? Elon Musk que é o patrono Midas do avesso, como já colocamos o nome dele aqui. Diz o seguinte a postagem, isso sobre a Inconfidência Mineira. Não, o legal é o seguinte: governo de Minas Gerais, governo do estado de Minas Gerais. Aí coloca a localização. Aonde? Em Minas Gerais. Minas Olha que Gerais. brilhante, que maravilha. Como é Porra! que eu percebi isso? E diz o seguinte: a data de hoje recorda a luta dos inconfidentes mineiros pela liberdade do Brasil e dos brasileiros. Temendo as consequências do golpe à coroa portuguesa, Renato, os inconfidentes não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Tiradentes, né? Se tornou Marte, ao receber a pena mais dura em 21 de abril de 1792. Minas respira liberdade, está em nossa bandeira, pá, 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 pá. Aquela baboseira toda. Imagina o caminhão. Bom, isso repercutiu nas redes, teve gente comentando, jornalista. Bom, eu acho que alguns jornalistas de algumas emissoras não deveriam atualmente nem comentar nada, né? Deveriam fazer É, um comentário interno, que pela quantidade de volume de bobagem que vão repercutir. deviam comentar com silêncio, né? É, seria o melhor a fazer. Então estamos aí. Essa aí foi a postagem aí da página oficial do governo do estado de Minas Gerais, né, do qual é administrado pelo Romeu Zema, que, né, deveria seguir aí o caminho mesmo de Julieta. Renato, Hum. essa piada é muito fraca. Putz, grila, meu Pois Deus! é. Quer comentar alguma coisa? Piada muito interna. Quer comentar alguma coisa sobre isso, meu amigo? Cara, assim, vi muita gente de gabarito comentando, eu vi muita gente de gabarito fazendo troça, porque eu acho que isso é uma coisa sem precedente na história do governo do estado de Minas. Mas eu queria deixar uma leitura aqui para o Zema, ó, A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, Vou colocar aqui, ó. mais Tá lá, preci- tá na imagem. isso. Mais precisamente o capítulo 3 do livro, que fala justamente sobre a construção do imaginário em torno da figura do Tiradentes. Primeiro que Tiradentes está longe de ser um consenso aí, foi uma imagem que foi forjada aí pela República, tanto direita quanto esquerda se apropriaram durante o governo Vargas, durante a ditadura militar, durante a ditadura militar pela esquerda, durante a ditadura militar pelos militares, etc. e tal. Ele chegar e se referir à Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira como um golpe demonstra uma falta de perspectiva até dele com relação ao próprio estado que ele governa. Eu não sei se o Zema é de Minas, não sei se ele é um desses políticos que age igual CEO de empresa, que o cara nasce num lugar, mas vai administrar em outro. Não sei qual é a origem exata do Zema, mas ele precisa se inteirar um pouco sobre a história do estado dele, sobre a história de Minas e do Brasil. Mas aí me impressiona muito também o seguinte: o Zema, não é segredo para ninguém, né? Acho que até os cães do inferno sabem, o Zema ele é um golpista. Então, quando ele chama a conjuração mineira de golpe, a impressão que dá é que ele não entende do próprio golpismo que ele prega. Então, é uma conjunção de erros, tipo, pô, o cara é um golpista que não sabe o que é um golpe, ou então é daqueles golpistas que gostam de imputar golpe aos outros. Então, para Ah, mim, Renato. ficou uma. Ele podia ter ficado sem essa. A gente sabe que o Zema ele não perde a oportunidade de chegar, de falar uma besteira qualquer, mas tem horas que ele se supera. Sabe aquela piada? Satanás às vezes passa dos limites. O Zema tá chegando nesse mesmo patamar. E detalhe é o seguinte, né? Como na imprensa, a imprensa gosta dos liberais, né? Partido Novo, liberais, Sim, entre aspas, liberais. liberais. É, Novo.
Novo. Novo, novo. E a imprensa gosta muito. E aí, na hora que eu fui montar a capa para esse vídeo, Renato, eu tive dificuldade de encontrar alguma imagem jocosa. Ele chorando, ele com raiva, sempre ele sendo retratado, até mesmo nas reportagens dos grandes jornais, assim, com a postura séria e tal. Quer dizer, é de uma isenção, né? Isenção total por parte, uma isenção Hum. total por parte da É, imprensa. o que eles chamam de isenção, chamam de esvaziamento político. Pois é, O, exatamente. que, o, que a, o que a nossa grande imprensa faz é justamente isso, é um esvaziamento político das pautas. Agora, falar um pouquinho sobre essas apropriações do Tiradentes, como você comentou, eu trouxe aqui a imagem do Pedro Américo, né? Pedro Américo, bom, um pintor, se aposentou na Belas Artes, foi político durante o início da Primeira República, e aí tem vários quadros, quadros sobre a independência do Brasil e tal. E tem esse quadro que é bastante famoso, né? E aqui tem uma aproximação clara, uma apropriação clara e uma aproximação muito clara também do Tiradentes em relação à margem de Cristo, né? Sim, sim, Porque, é o então, próprio o José nosso Murilo de leitor que Carvalho. não pode falar. Não, o próprio José Murilo de Carvalho discute que essa construção do Marte cristão, que serviu tanto à direita quanto à esquerda, foi uma das principais vias para você, como se diz, redefinir, redimir a imagem do Tiradentes. Não era aquele Tiradentes que muitos chamam de fanfarrão, outros chamam de rebelde, era o Tiradentes que beijou o pé do carrasco, praticamente. Exatamente, era isso aí que eu queria explorar, estava levantando a bola para você cortar, mas muito sabiamente, nosso amigo Renato Perpicaz, um homem ali de poucas palavras, boas palavras e poucas palavras, soube cortar muito bem. Aí tem outro dado relevante, é o Palácio Tiradentes, olha aqui no Rio de Janeiro, lá, hoje que serve aí a Assembleia Legislativa, né? Que nem é Não, mais, mudou, nem a mudou, mais, nem a exatamente. mais. Mas fica aí como prédio histórico e o nome é Palácio Tiradentes, e aí tem um Tiradentes que, olha, também é muito parecido com Cristo. Se eu não me engano, ficou pronto na década de 20, 1926. A produção me falou aqui no ponto do filme, de 26. Então, esse é um ponto interessante. Agora, sobre o movimento em si, todos nós sabemos que o movimento, a princípio, ele se deu por uma revolta dos mineradores, lá, obviamente, em Minas Gerais, estamos falando do período colonial, revoltados, então, com o acharcamento, fiscalização de imposto, tributação por parte da metrópole. E aí, esse movimento que tem início a partir dessa perspectiva, ele começa a aumentar ali um pouco seu raio de propagação e também seu grupo de adesão. E aí entra uma intelectualidade mais média, também ligada ali aos profissionais liberais, se é que a gente pode dizer nesse sentido, participação de médicos, advogados e tal, pessoas literatos, né? Artistas, e que fazem parte ali do movimento em si, e aquilo começa, obviamente, a tomar um maior volume, como a gente percebe e detém hoje. Aí, nesse sentido, Renato, também é muito válido dizer o seguinte, né? Quando você estuda essas revoltas, sobretudo as coloniais, sempre tem um pitaco e um porém, né? Eu também aprendi assim, mas sempre tem um probleminha. Quando você começa a se encantar pelo movimento, alguém em algum momento vem botar algum defeito. Se essa porcaria desse movimento fosse nos Estados Unidos, seria o melhor movimento do mundo. Mas Sim, 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 sempre tem um sim. porém. Aí vem com esse porém do que as elites. Não, mas era um movimento de elite, era um movimento formado por grupos médios, por intelectuais, o povo estava excluído, essas coisas todas. Então, nesse sentido, vou deixar aqui uma recomendação de um livro muito bom, a gente já partilhou dele, falou dele até no Instagram, que é esse, A Hidra de Muitas Cabeças, que são desses dois historiadores. Os dois não são brasileiros, no caso, ele não está tratando, obviamente, da Inconfidência Mineira, ele vai tratar mais aí num termo que eu adoro, o norte global. Se existe o sul global, que pega a parte aqui do Oceano Atlântico, e esse livro vai tratar mais aí desse período da colonização do século XVIII, mas ali no mundo mais ao norte, tanto na colonização hispânica, quanto também a própria ali, o território dos Estados Unidos e tudo mais. E o que ele dizem, né, apontam nesse livro, e é muito curioso. Bem, apontam muitas coisas, porque o livro é muito grande, são vários conteúdos, mas eles tentam reforçar e fazem aí, nesse sentido, uma história vista por baixo, como em inúmeros movimentos e sedições e insurgências que vão ocorrer na América Espanhola para cima,
Você há aí a participação muito importante, não só dos grupos das elites intelectuais, pensantes e tal, mas dos grupos subalternos também. Sobretudo escravos, marinheiros e tal. Então, ele faz basicamente o que o Thompson fez, né? A formação da classe operária, só que aqui, muito mais recente, o livro é bastante bem recente mesmo, nesses dos anos 2000 é a primeira edição, e aí tiveram várias edições. Então é muito interessante o papel que eles falam do navio, qual o papel do navio nesse tráfico de ideias, de influências, de ideias incendiárias, revolucionárias e tal. E isso é muito interessante. Eu acho que também a gente precisa olhar para esses acontecimentos, essas insurreições no Brasil, que aconteceu no período colonial, também com essa dinâmica, né? Sempre Sim, tem uma dificuldade quanto às fontes, quanto a tudo isso. Mas a gente também precisa entender isso, como é que essas ideias circularam. E aí eu acho que tentar entender isso e não olhar somente, por exemplo, a Inconfidência Mineira como um mero produto do que aconteceu na independência dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. ou então uma versão chapada. Aqui foi uma consequência das ideias iluministas. Ok, mas como é que essas ideias circularam, por onde elas foram, quem é que trouxe? Eu acho que isso vai trazer uma dinâmica muito doida, só falando assim. É pensar o sentido da apropriação das ideias, né? Porque Exatamente. a gente não deixava de ter uma atualização de um passado recente no contexto daquele presente. Então, até mesmo você entender a parcela da subjetividade que estava envolvida naquele processo de construção, de apropriação, qual era essa dinâmica, porque as ideias elas não batem aqui, como você falou, chapadas. Elas passam por todo um outro Exatamente. processo até da própria alteridade dos agentes históricos envolvidos. A gente precisa pensar um pouco mais nisso. Esse livro, então, do Hydra, é muito interessante, porque ele vai falando qual foi a participação dos escravizados que foram capturados e estavam dentro dos navios, que eles também, ao passar por um porto ou outro, pelo contato linguístico, acabavam tendo contato com diversas inúmeras ideias, pessoas que estavam à frente. Então, eles fazem realmente, revertem, ao tentar percorrer o trajeto dessas ideias, eles fazem essa reversão de plano, né, de escala aí, coloca realmente de ponta cabeça. Muito interessante, muito bom a gente pensar nisso. Outra afirmativa, aí eu estou terminando, eu sei que eu tô longo hoje, estou falando bem, hein? Falando demais hoje. Mas eu acho que um outro Se o ponto vídeo tiver pouca visualização, é culpa tua, tá? pô, é verdade. Depois dessa. Ai, ai. Não, é isso. Aí eu só ia dizer o seguinte: poderiam dizer assim, mas na época ninguém sabia ler, os escravos não sabiam ler, os escravizados não sabiam ler, a população, os trabalhadores livres também não e tal. E aí, para entender essa charada, tem que conhecer um pouco sobre a história do anarquismo, né? E como se tornou um movimento global, isso no final do século XIX, formado por trabalhadores que, em sua grande maioria, também não sabiam ler e escrever, e mesmo assim ganhou circulação pelo diversos países do mundo, lá fora, continente, etc. Desculpa, Renato, já seremos prejudicados aqui, mas é isso. É. Algo mais, cara de pau? Algo mais, Renato? Jamais. Só isso Então, daqui, ó. vamos nessa. Ó, Para o Zema. Zema, abrace a Julieta e vai nessa. Detalhe, José Murilo de Carvalho, monarquista, hein? Pois é, ainda tem esse detalhe. Aqui a gente vai do monarquismo ao anarquismo com uma facilidade impressionante. Coitado do ouvinte, inclusive. Mas vamos É, nessa. Um vamos nessa. abraço, meu amigo. Abraço.